pessoal. O meu nome é Farid Shekhayra, eu sou engenheiro civil, engenheiro de petróleo, sócio e cofundador da Wise Energy. E peço que se apresente aí o meu amigo Oscar Chamberlain. Obrigado, Farid. Meu nome é Oscar Chamberlain. Meu nome é Oscar Chamberlain e também sócio fundador da Wise Energy. Trabalhei uns 35 anos como pesquisador e gestor no Centro de Pesquisa da Petrobras e agora eu estou nessa iniciativa, nesse propósito, em conjunto com o Farid, de ensino à distância. A Wise Energy é uma empresa em que a gente trabalha a disseminação do conhecimento desde a exploração e produção de petróleo até a área de sustentabilidade de energias renováveis, eólica, solar e outras formas de energia, sempre olhando para uma visão que, no nosso país, nós temos muitos recursos naturais, muitas fontes de energia, inclusive petróleo e gás, e que a gente deve explorar essas fontes de energia da melhor forma. E a melhor forma de fazer isso é através de conhecimento. Por isso, nosso slogan, nosso lema é aprendendo sobre energia para hoje e para o futuro. Dentro dos nossos cursos, a gente tem desde exploração e produção, gestão de reservatórios, automação, controle, inteligência artificial, até outros cursos como mitigação de mudanças climáticas, energias renováveis, emissões, entre outras, com uma equipe de professores altamente capacitada em termos acadêmicos e em termos de vasta experiência. Bem, agora eu vou passar para o Farid a palavra para ele falar um pouco sobre o objetivo da nossa live. Eu vou falar sobre o objetivo da nossa live, mas antes eu queria dizer uma coisa. Vocês podem perguntar, mas a Wise Energy prepara para a prova, para o exame da Petrobras? Resposta é não, não prepara. O nosso objetivo é ajudar profissionais que estejam no final do seu ciclo de formação, ainda na faculdade ou no meio da carreira, e queiram se dirigir para o petróleo, ou profissionais que já estejam no petróleo e queiram adquirir conhecimento sobre essa área. Petróleo, gás e energias renováveis, não só petróleo. E também, emissões atmosféricas, como disse o Oscar. Nós oferecemos alguns cursos gratuitos no nosso site, e um deles é dado por mim. É uma palestra, um curso introdutório de 1 hora e 15 de duração, que é gratuito, como eu falei, e pode servir de aquecimento para quem está estudando para a prova. Eu acho que eu gastaria ali um tempo dando uma olhada no meu próprio curso, porque alguma coisa útil vocês podem aprender. Os objetivos deste evento aqui, então, são de prestação de serviço público. A gente quer ajudar as pessoas que desejam entrar para a Petrobras. E, para isso, nós reunimos 3 profissionais que fizeram o concurso de forma recente. Eu fiz o concurso da Petrobras há 43 anos, então eu não conto, mas esses... Eu, 35 anos. Os caras, 35 anos, então já essa informação não é tão útil assim. Mas a informação dos que estão chegando agora e que são profissionais mais novos na Petrobras pode ser útil para ajudar vocês no seu concurso. Então, esses são os objetivos desta live aqui. E vou voltar a palavra para o Oscar, que vai apresentar, então, brevemente os palestrantes, vamos dizer assim, os debatedores. Bem, então, nós temos como debatedores 3 profissionais de alto sucesso dentro da empresa, da Petrobras, e que fizeram os seus concursos. Então, primeiro, vou chamar a Sabrina, o Alisson e o Elton. Sabrina, engenheira de produção, Alisson, engenheiro de processamento, Sabrina no CENPES, Alisson na engenharia, Elton, engenheiro de processamento e
meu professor de ciência de dados aí. Então, eles três vão inicialmente falar sobre seu currículo, sobre o que eles fazem na Petrobras de forma muito breve. Sabrina passando o bastão para o Alisson e depois para o Elton, e depois aí vão retornar para o Farid. Então, muito obrigado desde já para vocês três e bem-vinda, Sabrina, para falar um pouco sobre o seu currículo. Boa noite, obrigada, Oscar, obrigada, Farid, pelo convite. O meu nome é Sabrina, como eu já falei, eu tenho 36 anos, eu sou casada, sou mãe da Cecília, eu sou formada em Engenharia de Produção, né? Me formei pela Escola Politécnica da UFRJ em 2009. Eu fiz também um mestrado em Administração na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV, concluí o mestrado em 2011. E o meu início assim, de jornada profissional, ele se deu em consultoria, né? Eu trabalhei alguns anos em consultoria, atuei em projetos em diversos segmentos. E aí, depois, antes de fazer o concurso, né, eu trabalhei por 6 anos em empresas que prestavam serviços para a Petrobras. Então, foi aí que eu me motivei a prestar o concurso, a estudar e né, me empenhar para passar aí no concurso, né? Atualmente, eu estou de licença cuidando da Cecília, ela tem 5 meses, mas daqui a pouco estou voltando, né, para ativa. Mas a minha atuação como o Oscar falou, é no centro de pesquisa, lá no CEMPES. Eu faço assessoria na gerência geral que cuida de desenvolvimento, da pesquisa e desenvolvimento das áreas de exploração e produção, né? O meu dia a dia, né, o meu trabalho, ele é focado no auxílio ali na gestão dos projetos tecnológicos que a gerência conduz, e no diligenciamento aí de temas e assuntos estratégicos junto ao gerente geral dessa área. Basicamente, assim, bem resumidamente, essa é a minha introdução. Agora eu vou passar aí para o meu colega Alisson, para ele falar um pouquinho sobre ele. Boa noite, pessoal. Bem, primeiro agradecer a oportunidade também, como a Sabrina, de estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês da nossa experiência com o concurso Petrobras. E por mais que a gente seja empregado Petrobras, a nossa experiência aqui não é de quem está dentro, é de quem um dia esteve fora e quis entrar nessa companhia que todo mundo almeja, né? Então, a gente tem uma satisfação muito grande por trabalhar nessa grande empresa, mas iremos trazer aqui um pouco da visão de quem está de fora e quer entrar. Bem, a oportunidade já surgiu, né? E para mim surgiu lá em 2000, pessoal. Então, lá em 2000, então, o Farid estava falando que está um tempinho mais atrás do concurso. Eu já estou me considerando velho, porque esse ano eu vou completar 20 anos de companhia. Porém, eu trago aqui uma informação importante, né? O curso que eu fiz, o concurso que eu prestei lá atrás, é muito similar ao concurso que hoje está sendo oferecido para ampla concorrência. Então, espero poder contribuir. Então, minha história começou eu sendo formado pela Escola Técnica Federal de Química, como técnico em Química, e fazendo o curso de nível médio em 2000. Tive a oportunidade de continuar na faculdade, fiz escola de Química pelo UFRJ, prestei concurso em 2004, aí sim, um concurso do antigo CESP, o UNB, que era aquele famoso concurso, uma errada, elimina uma certa. Acho que ficou conhecido assim, né? VIF, uma errada, elimina uma certa. Então, nesse momento, eu prestei um concurso de nível superior para engenharia de processamento, que é o cargo em ênfase para os engenheiros químicos. Eu fiz engenharia química, formado pelo Fundão, e eu tive a oportunidade de passar nesse concurso e quero trazer aqui um pouco dessa experiência para vocês, tá bom? Agora segue aí com o Elton para explicar um pouquinho mais da sua trajetória nesse concurso Petrobras. Boa noite, pessoal. Então, me chamo Elton, né? Gostaria também de agradecer ao Oscar e ao Farid o convite aqui para estar participando com vocês e tentando contribuir de alguma maneira, né,
com algumas dicas e com a nossa experiência, que isso contribua para a trajetória profissional de vocês, né? Bom, então eu sou engenheiro químico, né? Sou formado pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Me formei em 2010 na UFRN e mestre pela Escola de Química, né? Pela UFRJ, o mestrado concluído em 2019, né? Já dentro da Petrobras, né? Já dentro do Centro de Pesquisas. Eu iniciei minha carreira na Petrobras desde o estágio, né? Então, meu estágio supervisionado foi dentro da Petrobras, lá em Natal, na exploração e produção, né, na área de projetos de AIP. E dentro desse estágio foi que eu conheci um pouco mais da empresa e que eu fiquei sabendo dos concursos, né? Então, lá em 2010, enquanto eu era estagiário, eu fiz o primeiro concurso, que foi para químico de petróleo, que aí eu entrei como químico de petróleo originalmente em 2010, e aí em 2010 eu fiz o concurso para engenheiro de processamento, que é um concurso que tem mais ênfase para engenheiros químicos. Daí comecei nessa primeira carreira, fiquei 1 ano e meio como químico de petróleo, e depois passei para engenheiro de processamento, e desde então eu atuo no CENPES, né, no Centro de Pesquisas, metade da minha carreira na parte de engenharia básica para o refino, e a outra metade na área de pesquisa e desenvolvimento, também para processo de refino, né? Como o Oscar mencionou mais recentemente, com a ênfase forte no uso de ciência de dados, né? Dentro da otimização e melhoria dos processos, né? Então, eu passo a palavra novamente para o Farid para continuar com as discussões. Bem, pessoal, então só explicando aqui como é que a gente vai atuar, nós vamos fazer algumas perguntas para dar um start inicial e depois vamos passar para a plateia. A plateia, no final, fará perguntas, tá certo? As perguntas devem ser colocadas aqui nas perguntas aí do chat do YouTube. Vamos, então, à primeira pergunta, né? Sempre seguindo essa ordem, né? Sabrina, depois Alisson, depois Elton. Sabrina, né, que tipo de informação você possuía antes do concurso, né? Essa informação, ela foi suficiente para você se preparar para o concurso? Como que você se preparou para o concurso, né? Você teve algum método de preparação? Algumas pessoas às vezes não se preparam porque não deu tempo, né? O concurso foi muito em cima, mas havendo tempo as pessoas normalmente se preparam. Como que você se preparou, né? Essa preparação te ajudou? Foi uma preparação efetiva? Então, a primeira pergunta é relativa às informações existentes antes do concurso e como você se preparou frente a essas informações. Beleza, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Toda a informação que eu tinha sobre o concurso, ela veio do edital, né? Eu fiquei sabendo mesmo no dia que abriu, e aí vários amigos, olha, abriu, ligando, né, para contar. Então, basicamente, a informação que eu tinha veio do edital, né? A minha preparação, ela foi, né, ela aconteceu durante 3 meses, né? Que foi basicamente da abertura do edital até a prova, foi ali final de dezembro, 28 de dezembro, a prova foi 18 de março, né? Eu fiz a prova em 2018, né? E aí, com base no edital, eu peguei os temas que estavam ali elencados para minha ênfase, que era de engenharia de produção, e eu montei um cronograma de estudos, né? Dividindo ali item a item, colocando lá uma previsão de data com base ali na linha de chegada 18 de março, né? Então, aí, como eu só iniciei os estudos após o lançamento do edital, eu optei por fazer um curso focado. Na época, eu optei por um curso online, né? Eu moro em Niterói, e aí os cursos assim, mais conhecidos, eles ficam na cidade do Rio, e aí, para evitar o deslocamento, e aí também pela praticidade de digitar o meu ritmo, né, o meu próprio ritmo, seguir o meu próprio cronograma, eu optei por um curso online. E aí, nesse curso, eu tinha acesso ali a materiais escritos, a videoaulas, tinha uma plataforma
para tirar dúvidas com professores das matérias, né? O curso cobria todas as matérias, né? Eu separei também alguma bibliografia básica ali de livros, né, que eu pudesse consultar, mas como eu estava ali correndo contra o relógio, eu optei por fazer dessa forma, porque aí eu teria um material mais focado no concurso, né? E, assim, eu digo que essa preparação foi fundamental, tá, para minha aprovação. Eu já tinha feito várias outras provas de concurso, né, inclusive da Petrobras também, lá no boom de concursos, assim, que quando eu me formei, foram uns 3 anos ali, mais ou menos, tendo concurso, assim, muito concurso, né? Eu cheguei a fazer algumas provas, cheguei até a fazer alguns outros cursos também, até presenciais, mas eu não fui, assim, não estava tão focada, né? Estava fazendo mestrado, então não era exatamente o meu foco, então acabei não sendo aprovada. E agora, nesse concurso, eu dei um foco realmente, e aí eu acho que essa preparação, de fato, foi fundamental. Basicamente isso. Então, agora eu vou passar para o meu amigo Alisson, para ele poder também comentar aí da preparação dele. Bem, vamos lá, gente. A minha experiência com preparação foi bem diferente da Sabrina. Na verdade, eu estava ainda cursando a faculdade quando eu resolvi fazer o concurso. Naquela época, os concursos não eram tão próximos. Inclusive, cada um deles tinha, por exemplo, duração de 1 ano, 2 anos, com prorrogação depois desse tempo, porque não havia, por exemplo, uma grande quantidade de concursos ano a ano. Então, ao mesmo tempo, a gente também não tinha muitos cursos que a gente podia buscar. Mas como eu estava cursando a faculdade, isso me deu uma vantagem importante, porque boa parte da ementa do edital eu estava tratando durante a faculdade. Então, estava fresquinho na minha memória boa parte das disciplinas que foram cobertas. Realmente, eu fiz, como eu falei, eu fiz para engenharia de processamento, que é destinada a bacharéis em engenharia química, e eu lembro que o escopo cobria bem todas as disciplinas do curso, né? Quando eu fiquei sabendo, não sei, muitos de vocês talvez tenham ficado sabendo através desses jornais que anunciam concursos, na minha época, Folha Dirigida, né? A Folha Dirigida me indicou, eu fui no site da Petrobras, peguei o edital, dei uma lida, o edital realmente, aí como Sabrina, eu concordo plenamente, é uma excelente referência, é lá que a gente encontra todas as informações importantes. O que ele não diz é quanto de cada matéria vai cair, mas, de fato, cobre toda a ementa do curso, e daqui a pouquinho eu vou falando um pouquinho mais sobre essas dicas, né, que eu pude ter a partir dessa experiência. Mas, de fato, pessoal, o concurso hoje ele tem muito material no próprio site da Petrobras. Eu entendo ser muito importante buscar edital e as provas antigas. É, sem dúvida, uma fonte de preparação importantíssima. Na minha época, como eu falei, não tinha cursos assim tão disponíveis, mas eu participei de grandes aulões. Na minha época tinha aulão UFRJ, tinha aulão UERJ, era assim grátis, precisava apenas de uma inscrição, tinha que correr, e tinha professores que davam ali algumas dicas importantes sobre conteúdo, o que foi muito importante, mas eu também entendo que o conteúdo que hoje existe no site, com provas antigas, é um material riquíssimo para preparação, tá, pessoal? Então, essa é a minha experiência aí, Farid. Vou passar aqui a bola aqui para o nosso amigo Elton. Vai lá, Elton. Bem, a minha experiência também é um tanto quanto diferente, né? Lá em Natal, assim, o mundo Petrobras não é tão popular nem tão divulgado assim, né? Então, em dezembro de 2009, tinha aberto um edital para químico de petróleo que eu nem sabia da existência, né? Em janeiro de 2010, eu entrei para o estágio, conversando com o pessoal de dentro, né? Falou, pô, tem um concurso aberto, né? Para químico de petróleo e você pode fazer. A prova seria em março, né? Isso, falando de janeiro, seria em março. E tá aí, vou arriscar fazer. Olhei aquele edital de químico de petróleo, abrangendo o mundo inteiro, né?
desde o básico da engenharia até a especificidade dos químicos. Escolhi aquilo que era mais conveniente e fui estudar. Foi um caso de edital que eu sabia que eu não conseguiria cobrir a matéria toda, tanto por ser muito ampla, né, e pelo tempo curto. Então, esse primeiro de químico foi assim, né? E aí, um pouco antes da prova de químico, abri um segundo edital, que foi em 2010, para engenheiro de processamento, e a prova seria em maio, né? Então, eu já peguei o embalo que estava estudando para o de químico e comecei o de processamento, né? E, assim, à época eu também tive sorte, porque eu estava no 9º período, eu fazia estágio pela manhã e tinha tarde livre para estudar, né? Então, eu tinha bastante tempo para estudar o conteúdo. Então, eu fiz um cronograma com referências e a matéria e fui estudando, né? Então, eu fiz o primeiro de químico em março, né? E o interessante é que o para processamento já tinha uma matéria um pouco mais fechada e que eu conhecia mais, então eu consegui planejar para estudar a matéria inteira. E aí um fator que eu considero determinante para o sucesso de processamento, principalmente, é que na sexta-feira, antes da prova de processamento, que seria no domingo, eu recebi o telegrama de convocação para o de químico. Então eu fui fazer a prova de processamento já sabendo que eu estava aprovado no de químico. Então foi uma prova muito mais tranquila, né? Foi uma prova assim, melhor prova da sua vida, né? Você não tem muita preocupação. Então esse foi um fator importante assim. E é isso, né? Acredito que em termos de preparação foi essa a minha trajetória. Ok, pessoal. Vamos então para uma segunda rodada de perguntas, né? Oscar? Vamos então para uma segunda rodada de perguntas, né? E eu queria então focar na prova que vocês fizeram, no concurso que vocês fizeram, né? No seguinte aspecto, né? Como é que foi a prova? Foi múltipla escolha? Vocês sabem que agora nós vamos ter um tipo um pouco assustador de prova, que é aquela que uma errada conta menos um ponto e uma certa conta um ponto. E você vai ter que responder certo ou errado, né? Certo ou errado, mais um ponto, menos um ponto. Então, é conveniente não chutar, né? Se tiver muito no escuro, não chute. Como é que foi o concurso feito? Farid, desculpa, só vou interromper, não estava planejado, mas nesse caso, vamos deixar o Alisson para falar pelo final. Tá ok, tá bom. O Alisson tem uma experiência importante nessa aí. Aliás, eu tenho um amigo aqui que está no live que me mandou um WhatsApp. O cara na Petrobras compra uma casa que nem a do Alisson, essa que está no negócio aí, 20 anos de Petrobras, o cara que tem uma casa com um piano de cauda no fundo. Não, pessoal, não é bem assim. Isso aí é um fundo de tela. É um fundo de tela virtual, tá? Que o Alisson descobriu aí e colocou, tá? Se vocês soubessem onde eu estou... Metaverso. É melhor o virtual, né, Alisson? Então, a pergunta é a seguinte, né? Como é que foi o seu concurso? Né? Foi múltipla escolha? Foi discursiva? As perguntas foram muito gerais ou foram muito específicas, muito aprofundadas, ou perguntas fáceis sobre toda a matéria, né? Como é que foi o seu concurso? Podemos começar pela Sabrina, depois Elton e fechar com o Alisson, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a prova. Como eu falei, eu fiz a prova que ela foi em 18 de março de 2018, né? O edital é o 2017.2. A prova, a banca era 6 Gran Rio, né? Então, não é a mesma banca. A prova, ela tinha a banca da 6 Gran Rio, né? As provas da 6 Gran Rio têm um padrão, né? Assim, relativamente bem parecido. Então, era uma prova com 70 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas, né? Para você marcar a correta. Não tem, né? Era a certa conta o ponto, a errada não tira o ponto, né? E então eram 70 questões, sendo que 20 de conhecimentos básicos, português e inglês, e 50 de conhecimentos específicos. E os conhecimentos específicos eram divididos em 3 blocos, né? Os blocos eram por conta do desempate na classificação, né? Eu até dei uma olhada no edital atual.
vi, né, dei uma olhada especificamente na de engenharia de produção, vi que assim, o conteúdo está muito parecido, o conhecimento básico também está bem parecido, bem similar, né, a ementa, e também tem a divisão de blocos, com essa questão dos blocos serem classificatórios, né, serem critérios para o desempate, na verdade. E então isso é um ponto importante, né? Com relação às matérias, à especificidade das perguntas, né, na prova que eu fiz, o edital ele foi bem abrangente, né? Assim, basicamente passeou em todas as disciplinas da engenharia de produção. E as perguntas, né, eram 50 questões e, de fato, abrangeram, assim, basicamente toda a matéria listada. E tinham perguntas bem específicas, bem aprofundadas, sabe? Nenhuma pergunta assim muito geralzona, muito básica, não. Foi bem aprofundado, tanto que quando a gente, né, depois dos resultados, né, conversando com o grupo, até a pontuação, né, a pontuação que o primeiro colocado fez, comparativamente aos outros concursos, foi até foi um pouco abaixo da média, assim, né? Então, foi uma prova um pouco mais específica, assim, mais densa, vamos dizer assim, tá? Agora eu vou passar, então, para o Elton, para falar, porque o Elton também é meu colega de Sesgran Rio. Bom, eu também fiz o concurso pela Banca Sesgran Rio, né? Os dois cargos eram Banca Sesgran Rio, né? Com a configuração um pouco diferente, né? Eram 120 questões, 50 dos conhecimentos básicos, português e inglês, e 70 das questões específicas, né? Na época, a prova era de dia inteiro, né? Então, a gente fazia o conhecimento básico pela manhã, com 3 horas e meia de duração, e à tarde, as 70 questões do conhecimento específico, né? Com mais 4 horas e meia de duração. Torna um pouco cansativo, mas era como era, né? Além disso, tinha uma divisão, a prova de conhecimento específico era dividida em 7 blocos, né? Esses blocos eram por pontuação. Então, no final, a tua classificação não era 50 acertos ou 55 acertos, era uma nota que era o somatório da pontuação de cada questão. Então, as 10 primeiras valiam meio ponto e você ia aumentando à medida que ia para o final da prova, né? Então, as 10 últimas valiam 3,5. Então, muita gente, inclusive eu, começou a fazer a prova de trás para frente, né? Para a gente conseguir a maior pontuação com as questões que valiam mais, né? É interessante porque as duas provas eu tratei de maneira muito diferente, né? Tem tudo a ver com o preparo que você tem para a prova, né? A de químico de petróleo eu não consegui me preparar da matéria inteira. Então, eu fui ver o que de fato eu poderia extrair de alguma pontuação ali e passava para a próxima sem muito apego, né? Tentava responder as que valiam mais pontos e ia para frente, né? A de engenheiro de processamento já foi algo que eu fui seguindo uma sequência mais bem definida, tentando ir com mais cuidado, olhando as questões. E assim, para a área de engenharia principalmente, né? A Sesgran Rio tem aquela fama de ser calculeira pesada, né? Então, as questões tinham muito cálculo manual para você fazer, que por mais que o conceito fosse rápido de você chegar no sistema de equações, por exemplo, você gastava um tempo para chegar no resultado. Isso era um calcanhar para muitas, isso era uma pedra para muitas pessoas, né? Porque você tinha que ter aquele tempo hábil de resolver as questões, não só de saber como resolver, né? Então a Sesgran Rio tinha um pouco dessa característica, né? De ter aquela calculeira um pouco mais pesada nesse aspecto, né? E com relação à ementa, né? Eu não cheguei nem a mencionar, né? Hoje eu sou professor no curso preparatório, principalmente com foco na área de processamento, químico de petróleo e as disciplinas de química para engenheiros de petróleo, né? E assim, avaliando a ementa ano a ano, a ementa ela está
está praticamente a mesma, né, do que era da Banca Sesgran Rio para esse concurso, analisando essas áreas de química, principalmente. A Sabrina já mencionou que em produção também está assim, né? E a Sesgran Rio costumava cobrir a ementa inteira, né? Então, caía alguma coisa sobre tudo que estava ali, né? E assim, e calculeira, né? A CESP aí, o Alisson vai poder falar melhor e eu passo a palavra para ele agora. Beleza, pessoal, vamos lá. Minha experiência com CESP, né, Sebrasp hoje, bem, só deixando bem claro, né, assim, a prova é desse tipo mesmo, né, onde uma errada elimina a pontuação de uma certa. Então, a gente não pode chegar na prova de qualquer maneira, a gente tem que ser estratégico na hora de conduzir o desenvolvimento da prova. Tem uma vantagem, pelo menos na minha época, a prova não era de cálculo, ela tinha alguns cálculos, mas os conceitos eram mais cobrados. Como eu falei para vocês, eu estava cursando a faculdade, então nem todas as disciplinas eu tive a matéria em si. Então, como fazer para tirar boas notas numa ementa que é muito abrangente e que eu não havia feito todas as disciplinas ainda da faculdade. Então, esse era um grande desafio. E que eu imagino que pode ser o desafio de muitos, pelo tempo que se tem para preparar, né? Então, o que aconteceu comigo foi, né, a prova era VIF, verdadeiro e falso. Então, a pergunta faz uma afirmativa e você tem que dizer se ela é verdadeira ou falso. Verdadeira e era verdadeira, ok, 1 ponto. Se marcou verdadeira e era falso, menos 1 ponto. Então, existe essa dinâmica de prova, que a primeira coisa que eu tive que vamos dizer assim, me preparar era, bem, eu preciso fazer bem todas as disciplinas que eu estudei. Então, era muito foco, muita atenção para não errar naquelas que eu sabia. Naquelas que eu tinha quase certeza, eu também marcava. Aquelas que eu tinha pouca certeza, eu não marcava. Justamente para evitar retirar 1 ponto. Se você deixar ela em branco, ela não conta como errado. Logo, não tira ponto seu. Então, olha a estratégia. Tem um ponto aí interessante. Não adianta você deixar a prova toda em branco. Você não vai errar nada, com certeza. Mas também não vai fazer ponto algum. Então, se você olhar os critérios, eu dei uma olhadinha no edital, existem critérios de pontuação mínima que precisam ser atingidos tanto no conjunto de disciplinas ali básicas quanto nas específicas. Então, é muito importante que você, de fato, se prepare. Porque quanto mais pontos positivos você gerar, você, de uma certa forma, se sobrepõe àqueles negativos que, eventualmente, você vai marcar. Isso é óbvio, né? Não fique triste por causa disso, vai acontecer. Mas aquelas questões que você não tem absoluta certeza, ou realmente aí numa análise de risco você teria menos certeza, não marque, deixe em branco. Isso traz uma característica interessante. Mesmo as pessoas muito preparadas não tiram grandes notas. Na minha época também, eu não vou precisar agora quantas questões, mas era um número, se não me engano, superior a 100. Né? E eu lembro assim, que os melhores ficaram na faixa aí dos 80, 85. Por quê? Ele acertou muito, mas também errou. Né? Então, é a pessoa que possivelmente respondeu todas as questões, marcou todas as questões porque estava preparado para isso. Eu, por exemplo, só para trazer aqui algo bem específico de como é que foi minha prova, tinham 10 questões de controle de processos. Né? Dentro dessas 10 questões, eu não tinha aprendido o controle ainda. O que eu fiz? Deixei as 10 questões em branco. Porém, eu tinha feito uma quantidade suficiente de questões anteriores, principalmente, na minha época, caiu muita termodinâmica. Para o pessoal de engenharia química, eu daria uma atenção especial à termodinâmica.
considerando principalmente, eu acho que vale aí para todas, estamos agora no novo mercado de gás. Então, é muito importante que esse tema seja muito bem desenvolvido por vocês em seus estudos. O mercado de gás traz tantas questões regulatórias para a área administrativa, né, para outras disciplinas, como também para a área de engenharia química, traz questões de termodinâmica, transferência de transporte, né, fenômenos de transporte, são todas questões muito importantes de serem abordadas dentro do plano de estudo de vocês. Então, dica que eu dou é: se prepare, entre bem, não tem essa história de fazer na ordem, não entre nessa. Faz aquilo que você sabe primeiro, depois volta. Vê aquilo que você tem quase certeza, marca. E aquilo que você realmente não tem certeza, não marque, deixe em branco. Ótimo, Alisson. Dicas muito valiosas aí para o pessoal que está se preparando para o concurso. Então, eu vou perguntar algo mais aí para todos, né? Sabrina, Alisson, Elton e Alisson. Há algo que vocês erraram, que vocês não fariam se fosse fazer a prova novamente? Alguma atitude, algum erro de planejamento, né? Algo que vocês não fariam numa segunda tentativa? Sabrina. Então, da minha experiência, como eu falei, né, eu fiz algumas provas de concurso até efetivamente passar, né? O meu ponto principal, né, do que não fazer, que foi assim, o que eu efetivamente fiz, né, nessa prova que eu passei, assim, se você, né, principalmente porque a gente acaba tendo muito conhecido que vai fazer a prova, né, principalmente quem está se formando agora, às vezes tem alguém da turma da faculdade que vai fazer, evitar comparações, evitar comentar sobre estudo, né, já estou estudando a matéria tal, já consegui fechar o bloco X, caia fora dessa armadilha de se comparar, né? Porque isso só vai te trazer pressão, isso só vai te trazer ansiedade desnecessária. Foca a tua energia, principalmente agora que a gente está falando, né, que falta menos de 2 meses para a prova, né, que vai ser em 20 de fevereiro. Então, foca a tua energia na tua preparação e não saia fora das comparações. Eu, nos outros concursos lá antigos, eu escorreguei um pouco nisso. Nesse, eu não quis falar com ninguém. Eu peguei minha planilha de Excel, fiz o meu cronograma, falei, é esse cronograma que vai, e até onde eu conseguir chegar vai ser o que eu vou fazer, e fui. Né? E não comentei com ninguém. Então, é isso. Foca na tua preparação. Essa é a minha informação. Alisson. Vamos lá, eu tenho uma dicas antes da prova também, como a Sabrina, né? Como é uma prova que a gente não está acostumado a fazer, ou seja, não é um modelo de prova que a gente já fez em algum momento da vida, muitos não fizeram, a gente tem que chegar bem nessa prova. A gente tem que chegar tranquilo. É óbvio que não dá para chegar tão tranquilo, mas não adianta estudar até a madrugada do dia anterior. Separa uns 2 diazinhos para não pensar na prova, para que os conhecimentos realmente sejam fundamentados na nossa mente, para que a gente chegue bem, né? Principalmente porque são provas de conceito. Então, não se preocupe em gravar formuletas, coisas do tipo. É importante, as principais, óbvio, estão na nossa mente, mas é importante conhecer o assunto, né? Se preparar antes, dar aquele tempinho para se chegar bem, porque a estratégia conta muito nesse tipo de prova. Então, preciso que você chegue bem nessa prova. E segundo, como eu sabia que eu tinha que fazer pontuação, agora já é uma dica durante a prova, naquelas disciplinas que eu, vamos dizer, conhecia mais, e se eu empacava numa questão, eu falava, não, eu tenho que conseguir o ponto dessa questão. E ficava ali empacado, e eu senti que isso me tirou um pouco de tempo importante da prova. Então, eu diria o seguinte, faz aquilo que realmente você estudou, aquelas principais questões que estão frescas na sua cabeça, a matéria,
Mas se por algum motivo você tem dificuldade em fazer algumas delas, só deixa descansado, você vai voltar nela. Passe para outra e continue a sua prova, porque tempo vale ouro em prova como essa. Porque você tem que voltar várias vezes. É importante você fazer essa dinâmica de voltar, revisitar, rever, para garantir que você está marcando bem as questões que você sabe. Então, esse foi vamos dizer assim, uma questão que eu fiz durante a prova, que se eu tivesse uma outra oportunidade, eu não faria. Passaria para a próxima questão e daria o tempo necessário para as demais para fazer uma boa prova. Beleza? Vamos lá, Elton. Eu vou até reforçar um pouco isso que o Alisson acabou de falar, né, sobre estar bem no dia da prova, né, estar bem no dia da prova. É uma prova muito cansativa, né? Quando eu fiz era pela manhã e à tarde, né? Então pensem até em como que vocês vão se alimentar ao longo do dia, hidratação, sono, porque o que aconteceu comigo na prova de engenharia de processamento, chegou um ponto que ainda tinha 1 hora de prova, mas eu não tinha mais energia para fazer a prova. A verdade é essa. Faltava 1 hora, eu tinha 1 hora para estar ali, mas eu não tinha mais energia para continuar fazendo. Isso poderia ter feito uma diferença significativa, né, em algumas questões ali. Não foi o caso, mas poderia ter sido, né? Então, esteja preparado para uma maratona, né? Porque a prova ela vai consumir sua energia e para você estar no maior nível até o final é complicada, né? Uma coisa que eu posso falar também sobre as pessoas que estavam ao meu redor na época ali, né? Não negligenciem 100% as questões básicas, tá? Português e inglês. Eu vi gente muito boa na área específica não conseguir ir adiante por causa do ciclo básico. Então, por mais que seja só de caráter eliminatório, né? Não seja classificatório, a gente precisa só do mínimo, não negligencia 100%, porque isso pode ser um problema para você e você ficar mais triste ainda, porque foi o ciclo básico que te pegou ali, né? Então, se dedica um pouco a isso, né? Um ponto importante que não tem a ver tanto com a execução da prova, nem com o estudo, mas é com a escolha, né? Principalmente para o pessoal de engenharia, né? A gente sabe que o cargo engenheiro de petróleo ele aceita qualquer engenharia, né? E tem os cargos específicos da engenharia, né? Seja para engenheiros mecânicos, engenheiros eletrônicos, químicos e etc, né? Não se vislumbrem pela quantidade de vagas. Vão naquilo que, de fato, vocês têm o conhecimento, que vocês são treinados e que vocês se sentem confiantes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha época, 2010, Sesgran Rio. Engenheiro de petróleo, 68 vagas. Engenheiro de processamento, 3 vagas. Né? 90% dos colegas de faculdade foram fazer engenheiro de petróleo. Né? Pô, a chance de eu ser aprovado é maior. Alguns, de fato, foram, mas aqueles que, de fato, não tinham afinidade por aquele conteúdo, por aquela carreira, que, de fato, viam que você via que tinha mais a ver com eles aquele tipo de prova, né? Então, não se vislumbrem por isso, né? Vão naquilo que vocês conhecem, naquilo que vocês têm confiança que vão fazer uma boa prova. Isso é o principal, né? Porque só pelas vagas isso não vai garantir muito, né? Então, na hora de fazer a escolha da ênfase que vocês vão prestar, pensem bem aquilo que vocês têm afinidade e é aquilo também que vocês vão trabalhar por muitos anos, né? Então, é aquilo que, de fato, vai ser seu dia a dia. Perfeito, Elton. Vamos fazer uma contribuição aberta de cada palestrante, né? Alguma coisa que foi fundamental. Farid, um comentário, um parêntese. Tá. Eu queria reforçar aí o que o Elton colocou, e que foi algo que eu vivi também, tudo bem, há 30 e tantos anos atrás, só que há 30 e tantos anos atrás, o concurso para engenheiro de petróleo, ele não era específico. E hoje a ementa para engenheiro de petróleo
Se a pessoa fez engenharia química, se a pessoa fez engenharia civil, engenharia mecânica, ele entra em desvantagem com relação a quem fez engenharia de petróleo. Então, reforço a questão das vagas, mas não só isso, porque tem gente que já estudou durante toda a sua trajetória engenharia de petróleo. Existe curso de engenharia de petróleo hoje. Desculpa, Farid. Não, é isso mesmo, Oscar. Mas eu acho que as matérias genéricas ali, né? Resistência dos materiais, tem química, tem o engenheiro mecânico, o engenheiro civil, em parte o engenheiro químico, conseguem fazer uma boa parte da prova. Aí o cara tem que estudar a parte de petróleo, que cai também petróleo, né? Então ele tem que se dedicar a petróleo. Mas não é uma prova impossível para engenheiros que não sejam engenheiros de petróleo. Dá para fazer, sim. E o mundo do petróleo é fascinante, né? Eu sou desse mundo do petróleo, da exploração e produção, porque quando se fala em engenheiro de petróleo, o cara está falando em exploração e produção. Ele não está falando, por exemplo, no refino. É um mundo fascinante, né? Eu adoro isso daí, né? O meu sangue é preto, assim, quando me corto até o pessoal. Mas deixa eu fazer uma perguntinha rápida para o pessoal. Eu estou falando para os palestrantes. Vamos abrir, né? Podem mandar perguntas pelo chat, né? Se quiserem fazer perguntas pelo chat, podem já mandar que eu vou registrá-las. Tem algo que vocês não falaram que gostariam de deixar registrado aqui antes de passar para as perguntas da plateia? Sabrina, alguma coisa que te ocorreu depois e você gostaria de falar agora? Sim, tenho alguns pontos aqui que eu acho importante, né? Eu acho que a gente já falou até um pouquinho, mas assim, tenha um plano, né, com base aí no que na ementa, no que você vai estudar, né, dentro do cargo que você vai concorrer, né? Isso é muito importante. Isso é o que vai te dar o foco que você precisa para se preparar. E outro ponto que eu acho muito, muito importante, a gente já também até acabou falando, mas destrinche o edital. Leia o edital de cabo a rabo, conheça os critérios, saiba quais são os critérios de desempate, até puxando um gancho aí do que o Elton falou das perguntas, das questões de conhecimento básico. Conhecimento básico é um critério de desempate. Então, né, assim, é um dos critérios, né? Tem outros critérios também antes, mas é um dos critérios. Então, assim, são muitas pessoas fazendo a prova e, eventualmente, você vai estar ali na mesma pontuação que outros, então você tem que saber quais são esses critérios para você se preparar, né? Então, assim, leia atentamente o edital, saiba quais são as exigências na hora da prova, né? Então, tudo isso faz parte da sua preparação, tá? E no dia da prova, eu vi, né, lá no edital que assim, a prova é uma prova muito extensa, são 120 questões, são 4 horas de prova, né? Então, trace a sua estratégia de prova, né? O Alisson já falou, fazer a avaliação ali, né? Se vale a pena ou não marcar uma resposta que você não tem certeza. Então, isso é importante você ter em mente, fazer a sua estratégia. E reserve um tempo para fazer a marcação do cartão resposta. Pode parecer bobagem, pode parecer clichê, mas é importante, é um cartão com 120 questões, é um cartão grande. Você pode deixar alguma questão em branco, então você vai ter que olhar, estar bem atento para pular aquela questão e não marcar. Então, assim, reserva um tempinho para fazer essa marcação. E faça, né, fique tranquilo, tente fazer isso que os rapazes já falaram, né? Se hidratar, se alimentar bem, principalmente com a prova à tarde, né? Então faça um almoço leve e fique tranquilo que vai dar certo. Vai lá, Alisson. Obrigado, Sabrina. Bem, acho que a gente já falou muita coisa, né? Eu gostaria só de reforçar, e aí, para mim, é um pouco da visão que eu tenho do contexto, tá? Eu acho que vale a pena trazer um pouco desta abordagem. Faz muito tempo que a Petrobras não abre concurso. Logo, existem muitas pessoas no mercado que não estão se preparando para a prova. Diferentemente de uma outra época, onde existiam concursos
constante, existiam já regras, cursinhos, já já com toda uma dinâmica de treinamentos, de formas de estudo, métodos. Hoje não. Hoje eu entendo que a disposição de cada um em estudar, em fazer, como a Sabrina e o Elton colocaram, o seu cronograma de estudos, baseados nas emendas que está no edital, ele tem uma importância ainda maior, tá? Porque realmente essa sua preparação é o que vai fazer uma grande diferença. E por mais que a gente fale desse concurso, né, de uma errada elimina uma certa, ser quase como se fosse um bicho-papão dentro dos concursos públicos, a grande verdade é que ele dá oportunidade para quem sabe fazer uma boa prova. Ele dá oportunidade para quem tem boa estratégia de prova. Ou seja, não é só o conhecimento que está sendo cobrado, mas também a coragem. Porque realmente você olhar para uma pergunta e falar assim, vou deixar ela em branco, realmente tem que estar preparado para tomar essa decisão. Mas eu diria que você vai estar mais preparado para tomar essa decisão quando você seguir as outras dicas. Bem, se prepara bem antes da prova, não pegue nos livros no dia anterior, dê aquele descanso que sua mente precisa, entre bem na prova, faça uma estratégia pegando as principais questões, aquelas que você tem maior facilidade, segue, né? Você já vai se animar por saber que você está pontuando, né? Retorne, aí não tem jeito, já é uma prova longa, como a Sabrina falou, de 120, mas teoricamente é uma prova de 240, 360 questões, porque você vai ter que voltar algumas vezes, não tem jeito, gente. Então tem que ser objetivo. Assim, é V ou F, é correto ou é falso. Não perca muito tempo nas disciplinas, vai passando as questões, retorne naquelas que você tem condições de evoluir, evolua nelas, marque as respostas, mas tenha coragem de não marcar aquela que você não sabe. Faça isso, e eu entendo que você tem uma grande chance, mesmo quando comparado com aquelas pessoas que estão muito preparadas para a prova e que vão querer marcar tudo. E nessa, você pode ter uma boa oportunidade de fazer uma boa pontuação pela sua estratégia. É a dica que eu dou. Vai lá, Elton. Eu vou pegar um gancho nisso que o Alisson acabou de falar, né? De que realmente não é um teste de conhecimento puramente, né? É um teste de habilidade de fazer uma prova, né? É o jeito que tem para fazer essa competição, esse concurso, né? E é aquilo que está ali. Mas o conhecimento ele pode trazer confiança, né? E algo que os concursos estão sujeitos, né? Que a gente tem que estar atento às vezes a banca comete erros, tá? Só o teu conhecimento vai te dar confiança para identificar aquele erro e saber que é hora de passar para a próxima, saber que é hora de olhar para frente. Vou dar um exemplo para vocês. A última banca da CESP, né? Se eu não me engano, foi 2009, eu não lembro exatamente quanto foi a última banca da CESP antes de ir para a César Gran Rio. A prova de engenharia de processamento, das 70 questões, 18 foram anuladas. É um percentual muito alto, né? Então, você imagina alguém com pouca confiança naquilo que estudou, passando por 18 questões sem alternativa correta, né? Então, toda essa parte de preparo psicológico, confiança e habilidade de fazer a prova são vitais nesse momento, né? Então, você imagina um universo de pessoas, né? Muitos de excelentes universidades vão ter muita gente vai ter um conhecimento muito elevado, né? O que vai diferenciar no final é essa habilidade, o conhecimento junto com essa habilidade de fazer a prova e essa confiança, né? O último ponto que eu queria falar é sobre cursos preparatórios, né? Principalmente para quem está há algum tempo longe da universidade, né? E para quem muitas vezes está trabalhando, né, de 8 às 5, né? Aquele curso preparatório, ele garante um compromisso, né? De você dedicar aquele tempo do teu dia ao estudo, né? Além de ter professores, instrutores ali com uma certa experiência que vão te direcionar, né? No que você tem que estudar
e exercitar com você e tirar as dúvidas ali no dia a dia, né? Então, a questão do curso preparatório, se tiver oportunidade, ele ajuda nesse sentido, né? Então, minha experiência como instrutor, né, é um pouco dessa, né? A maior parte dos alunos são aqueles que saem do trabalho, vão ali para o curso, e aquele é o momento de estudo deles, né? Então, eles têm uma motivação a mais, né? Tem uma pessoa ali falando, tem, muitas vezes, os colegas ali que estão junto com eles, né? Então, assim, dependendo da tua realidade, esse curso preparatório pode ser muito interessante, né? Mas, assim, confiança, estudo, preparo, né, planejamento, segue o que você se propõe, que é só sucesso, não tem erro. Bem, podemos agora passar para algumas questões, algumas perguntas da plateia, né, Oscar? Você quer trazê-las para cá? Isso. Eu queria trazer aí as perguntas da plateia, tá? Mas só queria fazer um comentário e um reforço do que o Elton falou sobre maratona. Eu gosto de correr, tá? As pessoas que correm, e quem vai correr uma maratona não fica correndo várias maratonas antes, tá? Normalmente começa correndo 15, fazendo 25, 30 quilômetros, ou seja, vocês têm um quantitativo considerável de provas com resolução. Não tentem ficar fazendo toda uma prova por dia e não estudar. Então, eu recomendo, de repente, que vocês peguem um dia, vou fazer prova de português, e treinar prova de português, tal, ou inglês, treinar, ver, fazer, levar o tempo, cronômetro, como o Alisson disse, são 120 questões. 120 questões que significam 2 minutos por questão. Para ir e voltar, apenas 2 minutos. Então, vocês têm que estar com cronômetro. Pegar uma prova de português e fazer no tempo. E se puder fazer em menos tempo, melhor. Então, são os sprints que a pessoa prepara para a maratona. Então, agora vamos às perguntas. Uma que teve aí a pergunta do Caio Leão, e que aí a Yuriane Conte já respondeu, esclareceu, são realmente 120 questões para serem tratadas. Agora, eu vou ir pegando as perguntas e endereçando para um dos nossos palestrantes. Então, vou começar com a pergunta do Guilherme Clemente, que ele pergunta, é melhor ir preenchendo o cartão resposta à medida que fecha os blocos ou preencher tudo ao final? Como a Sabrina já alertou vocês, eu vou passar para a Sabrina responder essa questão. Obrigada, Oscar. Guilherme, olha, na minha opinião, o ideal é você marcar ao final. Por quê? Claro que a gente está falando de uma prova de 120 questões em 4 horas, o pessoal falando, né? É uma prova extensa, longa, com pouco tempo. Mas a marcação ao final, ela te permite, eventualmente, retornar na questão que você tem alguma dúvida e marcar, né? E rever. Se você vai marcando e você sobrou um tempinho e você voltou e viu que você marcou errado, você perdeu aquela questão. Então, a minha dica, que foi a minha estratégia, é marcar ao final. É isso. Obrigado, Sabrina. Que aqui, às vezes, o controle foge da mão. Mas a outra pergunta levantada pela Maíra Cordeiro é sobre pegadinha. Alisson observou se a sua prova da CESP costumou ter pegadinha ou foi mais objetiva. Então, bem, Alisson, aí a Maíra dirigiu para você a pergunta, então é contigo.
Maíra, a minha experiência na CESP não foi de muita pegadinha, não. Mas eu ressalto, né, esse ponto que o Elton trouxe. A banca não é infalível, pode ter questões dúbias. Então, nessas, eu diria, pula. Faz igual a Sabrina falou, preenche no final, deixa ela em branco, e você decide lá na frente se você vai fazer ou não, tá bom? Nesse caso, entendo que as dúbias é uma forte candidata a não serem preenchidas, no caso de uma prova como a CESP, tá bom? Mas, assim, no que eu me lembro da prova, eu lembro de terem sido bem objetivas, bem diretas, eu não fiquei com muita dúvida. A única dúvida era por não conhecer ou por ter dificuldade com aquela disciplina. Então, foi bem direta mesmo essa minha experiência, tá bom? Obrigado pela pergunta, Maíra. Bem, temos uma outra pergunta aqui do Gustavo, e embora o Elton não tenha feito o concurso do CESP, ele é professor e ele falou sobre as questões de português. Então, encaixou para você aí a pergunta, Elton. Então, Gustavo, sobre essa questão das questões serem muito subjetivas, né? Bom, isso até eu vou falar um pouco, vou voltar um pouco na minha preparação, né? Diferente, assim, do que seria, né, o mais típico, né? Eu fiz poucas provas anteriores, né? Eu não quis focar nas provas anteriores. Eu dei uma olhada, né? Não vou falar que eu não olhei. Eu olhei mais ou menos como que era cobrado aquilo ali, mas o foco do meu estudo, né, da minha preparação, não foi em provas anteriores, foi em conceito, né? Ter os conceitos bem sedimentados na minha cabeça, né? Porque só com esse conhecimento e com esse conceito bem enraizado é que a gente vai conseguir distinguir um subjetivismo ou algo dúbio, né, de só um detalhe de conceito que a gente está perdendo, né? Então, assim, nenhuma questão, eu estou falando do ponto de vista de engenharia, né? Talvez eu esteja equivocado ao falar isso do todo, né? Mas as questões, geralmente, né, elas têm algum ponto conceitual ali que quem, de fato, tem aquele conhecimento sedimentado vai conseguir identificar, né? Então, ela é subjetiva no sentido de que, para você saber definir qual a correta, você precisa de um conhecimento profundo conceitual, né? Que é algo que, muitas vezes, a gente da engenharia deixa um pouco de lado, a gente gosta das contas, né? Gosta dos cálculos e vai fazendo as questões, e isso fica um pouco de lado, né? Então, o que eu digo para você tenha o conceito das matérias muito bem sedimentado, tá? Muito bem entendido, né? E caso isso vai te dar confiança para fazer a prova, sem dúvida alguma. E caso você identifique algo dúbio, de fato, né? Algo subjetivo, algo que você bate o olho e fala: olha, isso aí não é nada, não tem um martelo batido sobre essa definição dentro do conceito, daí eu faria o que o Alisson falou, né? Que então essa questão não é nem para eu marcar, né? Porque a chance de dar problema é alta, né? Então, assim, isso acontece bastante, né? No dia a dia lá do treinamento, né? Os alunos ficam desesperados, né? Do tipo, como que eu vou fazer que absurdo esse enunciado aqui que deixa isso meio dúbio? E a única coisa que eu posso falar é: você tem que jogar o jogo, né? Não adianta a gente se desesperar, nem esperar que aquilo seja diferente, né? Isso vai acontecer, o enunciado pode ser dúbio, pode ter erros no enunciado, aquilo... E você mesmo pode depois pedir anulação, né? Desde que você tenha a justificativa correta para aquilo. Mas, se eu pudesse sugerir alguma coisa, estudem os conceitos, né? Leiam, né? O recado é esse: leiam o máximo que vocês puderem. Eu sei que o tempo é curto, eu sei que a vontade de fazer as provas anteriores é grande, né? O máximo que a gente puder, mas não deixem de ler os conceitos para que vocês não caiam nessas subjetividades que, na verdade, são pequenos detalhes de conceito no final das contas. Obrigado, Alisson. Elton, desculpa.
Agora eu vou puxar aqui a outra questão, Elton. E essa questão eu vou pedir tanto para você comentar, como para o Alisson comentar um pouco o que a Júlia Bravo está perguntando sobre não perder tempo praticando exercício. E também para Sabrina, é quase um bate-bola rapidamente. Ou seja, para respostas curtinhas. Tá. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, Júlia, né? Se esse é um ponto fraco seu, pratique sim. O que eu tenho a dizer para a prova é isso, né? Então, a gente tem que fortalecer aquilo que a gente é forte, mas a gente tem que fortalecer ainda mais o nosso ponto fraco, né? Então, vai de cada um. No meu caso, a resolução final, né? Você montou a equação que resolve aquele teu problema. Chegar na resposta final não era um problema, né? Eu tinha prática nisso, né? Até porque a minha graduação, na época, não se usava HP, né? Então, lá na graduação era aquela calculadorazinha de padaria, então a gente tinha muita prática com isso. Então, se você tem prática nisso, se isso não é algo que te faz cometer erros, eu não perderia tempo, né? Perderia mais tempo, digamos assim, né? Eu ganharia tempo lendo os conceitos, lendo as matérias. Mas se isso é algo que pode te deixar em desvantagem, né? Caso você não pratique, pratique sim. Então, o recado final é: essas estratégias são individuais, né? São muito individuais. Então, cada um sabe aquilo que pega no pé, né? E aquilo que ele tem facilidade. Então, é isso que vocês têm que pensar na hora de se preparar e de se planejar. O que é que pode me puxar meu tapete, né? Que eu tenho que redobrar o esforço sem perder o foco daquilo que você já é muito bom, né? E daquilo que você já tem facilidade. Eu vou pedir, então, agora a Sabrina para comentar essa pergunta, e para o Alisson, eu estou guardando as outras perguntas que surgiram aí. Eu acho que o Elton resumiu bem, mas eu acho que eu acho que essa questão, você tem que traçar a sua estratégia individualmente, né? Eu acho que fazer exercícios são importantes, tá? É algo que é muito importante, porque você está treinando, está fixando, mas desde que você tenha conseguido cobrir o conteúdo, cobrir os conceitos, né? Então, é isso. Você vai ter que traçar a sua estratégia individual e avaliar, né, se você conseguiu passar por toda a matéria e se essa prática ela vai te tomar tempo de olhar outras matérias. E se não, eu aconselho que você, de fato, faça sim, tá? Obrigado, Sabrina. Agora vou chamar aí o Alisson para responder aí a pergunta do Gustavo, que ele falou, bem, já que o Alisson é o expert, né, que é o único que fez a Sebrasp, de que o banco de questões é muito pequeno frente ao SES Gran Rio. E aí ele fala principalmente em relação às específicas. O que você comentaria sobre essa limitação, Alisson? Então, Gustavo, obrigado aí pelo comentário, pela pergunta. Eu confesso que a minha experiência com o SES Gran Rio ela é nenhuma. Eu passei no concurso CESP, depois não fiz mais concurso nenhum, e não tive essa oportunidade que eu estou tendo aqui hoje, desse período, de poder compartilhar, e sim, com certeza eu teria buscado um pouco mais de conhecimento sobre o SES Gran Rio, até para contribuir com outras pessoas. Mas eu diria o seguinte, a CESP ela se baseou muito em questões de conceito. Então, eu creio que a gente pode estudar, pode ter um planejamento de estudo baseado no que efetivamente o edital está prevendo como disciplinas. E aí, pegando um pouco do que o Elton colocou, essa visão de você ler para sedimentar os conceitos dentro de você é o melhor caminho. No caso da engenharia, e aí, pegando um pouco também da questão do cálculo, né, que está relacionado ao SES Gran Rio, que aí é a experiência que o Elton teve de ser uma prova de muitos cálculos,
é importante entender que na engenharia o cálculo, às vezes, sedimenta muito o conceito, né? Quando eu faço as disciplinas e entro no mérito da questão, é onde eu consigo descobrir as diferenças. Um simples sinal de negativo já diz muita coisa na engenharia, né? Então, eu diria que é importante que, sim, a gente trabalhe o que o Sesgran Rio pode também oferecer, mas não se preocupe muito com a matemática, e sim pelo conceito. Aquilo que ele, de fato, leva, em termos dos cálculos, a trazer a sedimentação daquilo que o estudo seu trouxe para você em termos de conceito. Então, eu diria o seguinte, a base pode ser pequena, sim, acho que é uma visão que você trouxe, porém, a CESP te dar esta oportunidade de, buscando a teoria, te trazer uma boa preparação para a prova. Ou seja, não é só o banco de questões que vai te preparar, e sim a matéria por trás dos livros que você vai buscar também vai trazer essa excelente preparação no caso da CESP. Obrigado, Alisson. Bem, pessoal, a gente prometeu que nós faríamos uma live de 1 hora, temos 1h10, mas ainda, só para respeitar aí a participação, o Alan Neto, ele fala, vale a pena praticar por questões de Sesgran Rio? E aí, depois de 35 anos de ter feito uma prova, vou me arriscar a comentá-la. Na verdade, eu vou comentá-la a partir do aprendizado que eu tive hoje com esses excelentes profissionais, conheço os 3 e realmente é isso a força da empresa Petrobras. O Alisson, o Elton, ele falou, tem que praticar a leitura. Então, você fazer prova da Sesgran Rio, você vai ter que ler o enunciado. Você tem que ler e compreender e absorver a questão. Ou seja, não é aquilo de que você lê a primeira frase, já sei a resposta. Não faça isso. Leia do início até o final para poder responder. Então, praticar com as questões da Sesgran Rio, e aí, pegando o comentário do Gustavo Caldas, realmente tem que ser com a Sesgran Rio, porque a Sebrasp, ela só fez concurso de 2001 a 2004 e depois em 2008. E em 2008, ela só fez para engenheiro de equipamentos em 4 modalidades, analista de sistemas e analista de comércio. Ou seja, engenheiro de processamento foi, não sei qual, provavelmente foi uma das em 2008 foram 3 turmas, acho. Então, realmente, vale a pena praticar? Sim, mas para exercitar a leitura, a compreensão, o entendimento. Tá? Isso é fundamental. E, com isso, eu gostaria de agradecer a nossos 3 palestrantes hoje. Tá? A gente deixa aberto, ou seja, se alguém tem alguma questão, podem escrever lá no nosso site, em wiseenergy.com.br, que, com muito prazer, a gente vai... nós vamos poder responder. Nós queremos ajudar vocês. Eu vejo assim, Farid com seus 40 e tantos anos, eu com 35 anos de empresa, nós tivemos assim uma trajetória muito feliz na empresa. E gostaríamos que todos vocês tenham essa oportunidade, assim como a Sabrina, o Alisson, o Elton estão tendo e ainda vão ter. Então, só para antes de agradecer finalmente para eles, dizendo para a Juliane Conte, para geofísico, a Sebrasp nunca fez, por exemplo. E quero aproveitar mais o teu comentário, Juliane, e agradecer também a tua participação e você nos ajudando a responder as questões também que foram colocadas aqui, para dizer que a próxima semana, no dia 18, a gente vai fazer uma outra live, só que trazendo a visão de outros profissionais.
uma engenheira ambiental, um engenheiro de petróleo e um geólogo, tá? Então, já está convidada para a nossa próxima live, já trazendo a visão. O Farid, como engenheiro de petróleo, ele diz que o geólogo tem uma cabeça bem diferente, tá? Pensa em bilhões de anos, em milhões de anos, e nós pensamos em dias, em anos. Mas então, Sabrina, muito obrigado por tua participação. O Alisson, fantástico, obrigado. E Elton, vocês três realmente estão contribuindo para essa rapaziada. E quando eu digo rapaziada, é porque eu me sinto jovem. Então, se tiver alguém fazendo... Eu não vou fazer o concurso, não. Mas se tiver alguém com idade média, 40, 50 anos, desejo muito sucesso, porque nosso pensamento vocês têm que estudar por toda a vida. É long life learning, e para isso a Wise Energy é o nosso propósito. É aprender sobre energia para hoje e para o futuro. Energia é sustentabilidade, energia é economia, energia é petróleo e gás, energia é eólica, solar, biomassa e outras. E aí, então, eu novamente reforço, se tiverem outras questões, podem escrever lá no nosso site, wiseenergy.com.br, e o dia 18 nós teremos uma segunda live com outra visão de outros 3 profissionais brilhantes. Muito obrigado, Sabrina, Alisson, Elton. E agora eu vou passar a palavra para o Farid e dar um fechamento. Bem, pessoal, essa live foi tão boa que me deu vontade até de fazer a prova, viu? Eu acho que já não dá mais, né? Venceram-se os prazos aí de inscrição, né? Que bom, hein? Mas eu não ia passar. Não vai tirar uma vaga. Tem gente nova para entrar. Estou muito enferrujado para fazer uma prova dessa e ter algum sucesso. Mas, então, agradeço a vocês, né? Agradeço ao Elton, ao Alisson, a Sabrina, né? A Sabrina trabalhou comigo nos últimos, 2 anos, né, Sabrina? E era um anjo da guarda meu. Todas as bobagens que eu fazia era a Sabrina que entrava lá para corrigir. Então, agradeço a Sabrina também, Oscar, e peço que vocês estejam aqui no dia 18, teremos novidades de abordagem, né? São pessoas todas que fizeram o último concurso, né? E passeiem pelo site da Wise Energy, né? Eu acho que há coisas boas lá, né? Existe o material que naturalmente é pago, mas existe muita coisa gratuita que pode ajudar vocês, né? Tanto nesse episódio da prova, quanto no mundo da energia, né? O mundo da energia, o mundo do petróleo, o mundo do gás, o mundo da energia é um mundo fabuloso e apaixonante, tá bom? Então, até lá, pessoal, até o dia 18, aprendendo sobre energia para hoje e para o futuro. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.